artificial. Quando os ingleses, o Sudão era um protetorado conjunto dos ingleses e do Egito, portanto era um subprotetorado. Os ingleses tinham um protetorado do Egito e, juntamente com os egípcios, mandavam no Sudão. Quando os ingleses se retiraram, depois da Segunda Guerra Mundial, quando deixaram as fronteiras do país tal como tinham posto, sem atenderem, entregaram o poder a quem estava em Khartoum, que é a maioria da população muçulmana, e o Sul, que tinha sido sempre um protesto, foi automaticamente integrado, porque o Sul era gerido no tempo com o Egito. Nunca se pensou em separar o Sul, porque o Sul detém o elemento mais importante para o Egito, que é a água. Os Nilos, o Nilo, tudo, juntam-se, o Nilo Azul e o Nilo Branco, encontram-se em Khartoum. Foi aí que os ingleses construíram e fundaram Khartoum, e toda a água que vai até o Mediterrâneo depende toda do sul do Sudão, porque é por aí que passam. Portanto, um vem do lago Alber, outro vem de um lago na Etiópia, e depois passam pelo sul do Sudão. Portanto, foi uma composição artificial para garantir que um país ali ficava dependente do Egito, para que as coisas se passariam bem. Bem, qual é o problema principal no país? É que o poder central em Khartoum, que foi sucessivamente ficando mais islamizado e mais ditatorial na sua maneira de agir, resolveu impor as leis sem atenção ao que se passava no Sul. E entre outras coisas, a mais importante é a Sharia. A imposição da Sharia em relação ao Sul criou uma situação de rebelião, e o Sul criou vários exércitos. Um deles, o mais importante, que é o CPLM, que é o atual Movimento de Libertação do Sul do Sudão, que criou e começou a combater, portanto, uma guerra civil. Há uma guerra civil que está instalada há mais de 30 anos, há quase 40 anos. Essa guerra civil foi ainda mais alimentada porque o Norte resolveu também alimentar outras tribos no Sul, portanto, dividir o Sul, que são 10 Estados, de maneira a criar problemas étnicos. Haver vários Estados que andavam uns a lutar contra os outros. Bem, isto, durante muito tempo, de que é que isto resultou? Situações como o Darfur. O Darfur onde é tudo islâmico, ou não há questões, é a coisa mais engraçada, mas os movimentos no sul do Sudão, os movimentos rebeldes, do sul do Darfur, são movimentos muito ligados ao sul, alimentados pelo sul, para combaterem o exército do norte. E aí começou a dar aso ao que ia ser depois os massacres e ao genocídio no Darfur, onde morreram. Portanto, este conflito leva, não sabe bem, entre 2,5 milhões a 4 milhões de mortos, desde que começou. Que é uma coisa absolutamente para um país que tem 30 e poucos milhões de habitantes. E, portanto, vocês estão a ver a importância que isto tem. Agora, o que se passa atualmente é que o governo, atualmente, há uns anos atrás, perante a guerra, o governo não tinha capacidade de dominar o Sul. Houve um encontro entre o presidente Bashir, que é o presidente atual do Sudão e do Norte, e o líder da SPLM, do Movimento de Libertação do Sul do Sudão, um homem que se chama John Garang, e eles fizeram um acordo de paz, que se chama Comprehensive Peace Agreement, um acordo global de paz. E nesse acordo global, eles previram que em 9 de janeiro de 2011 haveria um referendo para a autodeterminação do Sul. O Sul diria, 6 anos depois, quase, do acordo, se queria um país unido ou se quer a independência. A ideia do Garang, que quis sempre um país unido, era que ao fazer este acordo com o Bashir, os dois se iam empenhar em tornar a unidade atrativa. Isso passava por quê? Modificação das leis, criação possivelmente do Estado Federal, ou um Estado autónomo, concessão ao Sul da possibilidade de gerir os seus próprios recursos, porque entretanto o Sul tem 70% do petróleo do Sudão, que é o terceiro produtor da África em petróleo. Portanto, resolver os problemas de fronteiras, as questões de cidadania. Portanto, havia uma série de coisas a resolver. Simplesmente andaram 5 anos. O Garang, como tudo na vida, lá está a ver, é a sorte ou o azar. O John Garang morreu 15 dias depois de assinar o acordo, num acidente de helicóptero. Portanto, cai o helicóptero, morre o John Garang. E o líder que sucede, que é o homem, o John Garang era o político, o líder que sucede, o Salva Kiir, era o homem da guerrilha. Foi o homem que andou sempre a combater o Bashir e o Norte. O Salva Kiir representa a ala que nunca quis e não quer a unidade, é a favor da independência. E como é, também não nega as suas ideias, ele quer a independência, já que tem o referendo, que lhe dá a possibilidade de escolher uma ou outra, e ele é a favor da independência. Constituir um governo de unidade nacional, portanto, há um governo de unidade nacional do Sudão que tem esta contradição. Uma parte do governo e o próprio presidente são a favor
da unidade, e querem a unidade, da outra parte do governo de unidade nacional, incluindo o vice-presidente Salva Kiir, querem a independência. E, portanto, têm de fazer este referendo a 9 de janeiro, é onde nós estamos. É tentar que haja o referendo, porque mesmo assim, haver o referendo e dando a liberdade de expressão ao povo do Sul do Sudão, é a única maneira de nós ainda termos uma tenue esperança de paz. Porque se não há referendo, e se não há perspectiva de referendo, o acordo cai, e se o acordo cai, não há acordo de paz, volta-se à guerra outra vez. E, portanto, é preciso negociar um outro acordo. Isso é impossível. Não vai dar. Vamos ter outra vez o desastre do Darfur, aliás, já está a começar. Vamos ter outra vez o Eastern Sudan, o Upper Nile. São todas as partes do país que estão prestes a pegar em armas. Mas é convencer as pessoas, convencer os líderes. Claro que quando eu vou lá, eu vim lá há uma semana, quando se fala com eles, toda a gente fala de paz. Ninguém fala de guerra. Diz, mas vocês, se não chegam a um acordo, volta à guerra. Esteja tranquilo. Guerra nunca mais. É evidente que não é verdade. Eu ouvi isso em Angola 300 vezes, guerra nunca mais, e depois a Segunda Guerra Civil foi pior que a Primeira. Portanto, não podemos fiar-nos nessa história de guerra nunca mais, nem sequer na Europa, que fará agora a África, que não tem estados bem constituídos. A paz não é um bem garantido. A paz é uma coisa que se trabalha todos os dias. Atualmente o Congo e o Ruanda ainda têm uma guerra entre eles. Eu gostava de saber porque é que a comunidade internacional não para com o fornecimento de armas tanto ao Ruanda como ao Congo. Não é a comunidade internacional que dá, são os traficantes. Sim, mas eu vi uma reportagem que o fornecimento por parte da França e de certos países já foi exposto. Eu queria saber se como mediador, como trabalho de diplomata, se não há alguma coisa que possam fazer sem ter de interferir diretamente nos assuntos internos de cada país. É um problema muito... É evidente que a comunidade internacional devia fazer mais do que faz na fronteira do Ruanda, mas no leste do Zaire, o que aconteceu durante muito tempo, nos leste do Congo, é que o Congo em si, os congoleses em geral, nunca aceitaram os Banamulenga, nunca aceitaram os ruandeses, como eles diziam. Eu lembro que o próprio presidente Mobutu, eu estava lá, e o segundo chefe de gabinete do presidente Mobutu era um ruandês, era o que eles diziam ruandês, era um Banamulenga, era um congolês nascido, que andava lá vestido a ruandês, que se chamava Bissengimana. E as pessoas em Kinshasa odiavam-no, mas odiavam-no. Quando eu ia visitar, mas tu foste visitar esse bandido, dizia, então ele é bandido, então lá o chefe de gabinete do presidente, esse é um bandido, anda vestido a ruandês, esse não é congolês, então como é que não é congolês? Ele nasceu no Congo, mas não havia nada a fazer. Há sempre uma oposição étnica ali, que foi exacerbada, que teria já sido ultrapassada, se não fosse exacerbada pelos reflexos que tem tido o conflito entre os Hutus e os Tutsis. Portanto, o conflito Tutsi-Hutu, entre uns e outros, com as consequências que tem tido. Depois o massacre dos Tutsis pelos Hutus, depois o refúgio dos Hutus no Congo, a perseguição feita pelo Ruanda, que é isso que leva à queda de Mobutu, porque o Mobutu cai porque o Ruanda, o Kagame, vai atrás dos facínoras que mataram, que assassinaram os seus irmãos, quase 1 milhão. Portanto, entramos, lá está, é uma escala de violência que não parou até agora. E não para. E não tem, nem entre o próprio Kabila, que veio de leste, e que Kinshasa não é aceite. Kinshasa, eu estive com o presidente na Kabila em março, e é impressionante, porque vai ser o presidente Kabila vive fechado. Tem um compound em Gombe, onde está isolado. Porque ele em Kinshasa ninguém gosta dele, como ele é de leste. Em Kinshasa gosta do Bemba, que não tem. E não gosta. E ali o que acontece muitas vezes é que ou a comunidade internacional e os países chegava, e eles, a um acordo supervisionado, que eles respeitassem, como já se chegou várias vezes, ou então não se consegue sequer parar esse tráfico de armas, porque em toda a África não se consegue, se conseguir, espero eu, a termo, mas não no futuro próximo. Tudo o que é crime organizado instalou-se em África, aproveitando a estabilidade de vários países. E aproveitando essa estabilidade, há redes organizadas que vão desde tráfico de diamantes, a tráfico de seres humanos, a tráfico de armas, a tráfico de tudo, droga. Por isso é que a Guiné-Bissau está no estado em que está. E esses traficantes são mais importantes e têm mais meios e dinheiro do que aquilo que a comunidade internacional pode dar aos países que estão em causa. Portanto, enquanto os próprios países
não tiverem uma estrutura forte do Estado. E lá está. Para ter uma estrutura forte do Estado é preciso ter um governo central forte. Ter um governo central forte, estamos a querer muitas vezes, temos de apoiar regimes que são um pouco ditatoriais. É um problema enorme, muitas vezes é muito difícil, sem desenvolvimento, e é muito difícil ter desenvolvimento sem estabilidade, portanto, é como uma cadeia de eventos que nós, de facto, temos de tentar favorecer, sobretudo como? Isso só passa por duas coisas, a educação, mais pessoas mais educadas, mais capazes de reagir, portanto, líderes locais também não deixar apenas ao Poder Central e ao Governo a execução das coisas, também haver líderes fortes da sociedade civil, que tentar formar isso, gente que nos seus campos, que seja na indústria, que seja na comunicação, que seja na intelectualidade, que seja na cultura, sejam capazes de criar outro tipo de aproximação em relação a estes problemas, porque enquanto não tivermos isso é muito difícil tentar dominar apenas pela lei internacional, ou pagando, ou forçando acordos temporários. É muito difícil. E a situação no Congo é possivelmente, a seguir ao Sudão, a mais explosiva que nós temos. E não havendo paz no Congo, eu digo isto a todos os países, até à volta, se não houver paz no Congo, que é o coração da África, na realidade, não havendo paz no Congo, não há paz em África. Há sempre uma tendência a ir. O Congo é demasiado grande para ser... E, portanto, é preciso também convencer o Presidente Kagame, que está sempre também com medo e que tem um sentido um bocadinho de revanche. É como se tivesse morto tantos membros da nossa família, era capaz de ter dificuldade em perdoar, mas devia já ter esquecido, na minha opinião, e às vezes ultrapassar. Dito isto, até é um líder capaz. Tem feito pelo Ruanda o que nenhum presidente antes dele fez pelo Ruanda. A pergunta que eu queria fazer, ela já fez, mas eu tenho outra. Ela falou sobre o Congo, era isso que eu queria falar, e as influências internas e externas nos conflitos em África. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Falou um pouco em algumas questões que a mim sempre me fazem confusão quando eu ouço pessoas a falarem, por exemplo, nas minhas aulas de relações internacionais, fala-se muito de conceitos como desenvolvimento, educação, democracia. São conceitos que, de certa forma, parecem que devia se adaptar e nós não podemos pegar, por exemplo, num conceito de educação e dizer que sem educação ou sem desenvolvimento não há paz em África. Porque eu entendo, e pela minha experiência, sei que há muito boa educação em África e há muitas coisas em África que, de certa forma, se calhar não são como nós. Digo nós porque a maior parte de nós, crescendo aqui, temos aquela mentalidade e muitas coisas que nós podemos ver em África podem nos chocar e dizer, uau, afinal. E uma das coisas que mais choca é quando nós vemos, por exemplo, o relatório, eu tenho que ver por causa da faculdade, o relatório anual das Nações Unidas e ver lá aqueles índices desenvolvimento humano. Índice de desenvolvimento. A verdade é que considerar que um país é menos desenvolvido porque achamos que há falta de hospital é um bocado complicado, porque as pessoas têm uma medicina própria e têm acesso a curativos que eles fazem lá da forma deles, ou seja, são formas diferentes. Nós, quando pegamos e queremos apresentar um exemplo ao mundo, corremos o risco de ver que o outro também tem alguma coisa. Não tem que ser só do modelo. Eu percebo perfeitamente a objeção. Vamos lá ver. Isto é uma questão de definirmos conceitos. Quando eu falo em educação, é aquilo que em inglês diz training, é ter uma qualificação profissional. Para integrar no mainstream, na corrente maior da economia mundial. A África não pode, nem deve, nem vai ficar isolada, não é uma fatia fora do planeta. O planeta é um barco. Estamos todos juntos. E, portanto, a evolução é essa, como a China evolui. Eu percebo o ponto. É evidente que eu também não digo que agora, por exemplo, no Sudão, vão muitas vezes ao interior, sul,